Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente precisa primeiro ter uma pequena noção sobre qual é a relação dos pontos de potenciais com as associações, tudo bem? Quando nós temos uma associação em paralelo, tudo bem? Paralelo é quando a gente tem os mesmos terminais ligados, ou seja, esse pontinho aqui vai ser igual a esse pontinho aqui. Isso vai significar para mim, né, considerando que não há nenhuma resistência aqui e que na associação em paralelo as correntes elétricas se dividem e percorrem cada um dos elementos no mesmo sentido, tudo bem? Então eu tenho que considerar que aqui não há nenhuma resistência e que os dois pontos de potencial que estão aqui sejam esses dois e que os dois pontos de potencial que estejam aqui sejam esses dois, tudo bem? Sendo assim, eu preciso que a diferença de potencial produzida por esse gerador seja exatamente a mesma em todos os momentos, tudo bem? Além disso, é necessário que a corrente elétrica seja de mesmo sentido, tudo bem? Quando essa corrente passa por esses dois geradores, aqui a gente vai ter, se aqui tem 12 volts, entre esses dois terminais tem 12 volts, e entre esses dois terminais tem 12 volts. Da mesma forma aqui, se entre esses dois terminais tem 12 volts, entre esses dois também tem, e aqui também tem. Então, você tem um circuito completo aqui com 12 volts. Tudo bem? E assim a gente reitera que a nossa associação é em paralelo. Por quê? Porque os dois pontos de potencial aqui são os mesmos, significando que é como se o fio aqui se dividisse, né? Tivesse um nó, se dividisse em dois fios, e aqui esse fio se juntasse novamente. Assim, nós temos uma associação de dois geradores de mesmo valor, tudo bem? A corrente elétrica vai passar por eles, de forma que seja como se fosse recarregada, né? Porque a corrente elétrica é formada por várias cargas e essas cargas transportam uma energia que vai sendo fornecida para os elementos do circuito. Quando essa corrente elétrica passa pelo gerador, é como se ela recarregasse a energia que ela precisa para cada uma dessas cargas transportar para o circuito, tá bom? Então, quando esses dois geradores possuem o mesmo valor e estão em paralelo, eles geram aqui a mesma DDP, tudo bem? Por isso que quando a gente tem uma associação em geradores, eles precisam ser do mesmo valor para gerar uma mesma DDP aqui nos terminais, e assim a gente tem que a DDP total, né, a DDP equivalente do circuito, é igual a DDP de apenas um gerador, por causa dessa questão aqui da manutenção dos pontos de potencial, tudo bem? Agora, quando a gente tem aqui, por exemplo, a associação de duas fontes de energia, só que uma tem 12 volts e uma tem 8 volts, uma é menor do que a outra, né? Perceba que a associação aqui não vai ser a mesma. Você consegue enxergar? Essa fonte aqui, vamos considerar uma bateria, por exemplo, vai gerar uma DDP de 8 volts, enquanto essa daqui vai gerar uma DDP de 12 volts, entende? Então, não há possibilidade nenhuma de eu considerar que esses elementos estão em paralelo, porque se eu considero que esses elementos estão em paralelo, esses dois valores aqui precisariam ser o mesmo, mas não é. Por quê? Porque não tem como eu ter um mesmo ponto de potencial que gere uma DDP de 8 volts e esse mesmo ponto de potencial aqui ser transmitido para esse gerador e gerar uma DDP de 12 volts. Entende? Essa afirmação aqui não é possível, então eles estão obrigatoriamente em série, tá bom? Quando a gente passa aqui primeiro pelo potencial negativo e depois pelo potencial positivo, então é porque a gente sabe que vai ser fornecida energia para essa carga, tanto pela diferença de potencial aqui nas cargas, por causa da formação do campo elétrico aqui, né? E aqui, quando a gente passa primeiro pela placa positiva e depois pela placa negativa, a gente sabe que vai ser consumido esse potencial, tudo bem? Por causa também do campo elétrico, né? Porque aqui, como a corrente é formada de elétrons, ela tende a se repelir aqui da placa negativa, então ela precisa usar energia para conseguir atravessar essa carga na direção da placa negativa, tudo bem? Como elas não estão em paralelo, elas estão associadas em série, ou seja, a corrente elétrica vai fluir assim,
dessa forma. Não vai mais ser uma corrente elétrica que vai vir, vai se dividir e depois vai continuar. Isso acontece apenas quando está em paralelo. Como a gente sabe que não está em paralelo, essa corrente vai formar um circuito aqui. Vamos dizer como se fosse um circuito aqui no sentido anti-horário. Tá bom? Em que ela vai passar aqui pelo gerador de maior DDP, vai recarregar, vai passar por essa fonte aqui que vai estar atuando como receptor, vai descarregar por causa dessa oposição aqui de campo que ela precisa realizar, e assim vai completar um circuito como se eles estivessem em série, tudo bem? Por isso que para que a gente tenha geradores funcionando em paralelo, eles precisam ser exatamente do mesmo valor, por causa desses pontos de DDP aqui que precisam ser os mesmos. Quando nós não temos pontos de DDP igual, quando a gente tem uma DDP diferente em cima e embaixo, por exemplo, então esse aqui vai começar a consumir a corrente, porque não tem mais como a corrente se dividir se a associação não é em paralelo. Se os pontos de DDP não são os mesmos, a corrente não se divide e ela passa a fazer esse formato aqui circular, tá bom? Que é como a gente divide nas malhas de Kirchhoff, né? Então, a partir do momento que ela faz isso, a gente tem uma associação em série, em que a DDP é diferente, né? Então, aqui, quando essa corrente passa por aqui, ela é consumida para que ela consiga atravessar essas placas e continuar o circuito. Então, ele passa a atuar como um receptor, tudo bem? Então, quando a gente tem uma associação de duas fontes de DDP diferente, essa daqui de DDP diferente não suporta a DDP do circuito para formar em paralelo, fica em série e ela passa a consumir por causa dessa oposição, digamos assim, para a passagem da corrente e atua como receptor, tudo bem?